Ok, nós estamos voltando aqui para a segunda parte da aula número 5. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, assista primeiro, antes de entrar nessa segunda parte, ok? Porque senão você vai ficar perdido, ok? Então, a primeira parte, nós falamos sobre, né, a importância de nós entendermos que fomos batizados no corpo de Cristo, somos membros do corpo, membros de um edifício espiritual. E terminamos falando sobre o Espírito Santo na vida e ministério de Jesus, né, na encarnação, na sua concepção, né, o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Nós vimos lá no Mateus 1,18. Nós vimos sobre o início do ministério de Jesus, o batismo dele. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso também nessa aula, né, e também sobre o início do ministério, ele sendo levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, né? E terminamos falando sobre Isaías 61, juntamente com o Lucas, capítulo 4, 18, 19, sobre quando Jesus estava em Nazaré e ele foi dado a oportunidade para abrir a palavra de Deus. Ele abriu Isaías 61, né, que o Espírito do Senhor está sobre mim para pregoar as boas novas, e ele fechou, no final fechou a Taná hebraica, ele falou: hoje se cumpriu, né, essa passagem. Então o Espírito Santo estava atuando o tempo todo, desde a concepção até o final, na ressurreição de Cristo, de Jesus, né, no tempo todo. E aqui é essa parte que nós vamos entrar agora, na ressurreição, né? O sustento e a ressurreição. O poder do Espírito Santo sustentou Jesus durante o sofrimento na cruz e foi o agente da ressurreição. É importante notar que a ação do Espírito Santo em Cristo é uma continuação do plano divino e da obra do Pai, que se alinha com a vontade de Deus e o propósito do Evangelho. E nós vimos a atuação, como Deus agiu no Velho Testamento, usando as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e com a vinda de Jesus foi a manifestação da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, e que teve a atuação o tempo todo da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, sobre a vida de Jesus, que após a morte de Cristo, né, como foi uma promessa de Jesus em João 14, que não vos deixarei só, mas mandarei o Consolador, né, e ele enviou Jesus, o Espírito Santo, que nos selou em Pentecostes para cá, né, 50 dias depois das festas das primícias, da ressurreição de Jesus. 50 dias depois, o Pentecoste aconteceu, a descida do Espírito Santo sobre todos aqueles que confessavam Jesus como Senhor, e confessa até o dia de hoje, é selado pelo Espírito Santo, como nós já vimos em Efésios 4, versículo 30. Então, o poder do Espírito Santo sustentou Jesus durante o sofrimento na cruz. E é importante para nós, né, entendermos que o Espírito Santo estava atuando o tempo todo na pessoa de Jesus Cristo durante o seu ministério aqui na terra. Perdão? A concepção virginal e a unção do batismo de Jesus. Né, já damos uma introdução no final da última aula, né? Nós cremos que Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo, como está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, né? Sem a intervenção de um homem. Completamente Deus. Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, sem nenhuma intervenção de um homem, o que atesta a sua origem divina e humana, sendo um novo Adão. Lembra? O velho Adão, lá, aquele lá de Gênesis, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aquele primeiro Adão pisou na bola, errou o alvo. Amatia no grego, errar o alvo. Ele pecou e imediatamente teve morte espiritual. E passou por aquele processo de envelhecimento, de morte física. E nós sabemos que Deus fez umas vestes,
matando um cordeiro para Adão, se ele morresse sem crer na promessa, teria separado de Deus eternamente. Essa é a condição do ser humano, né? Por causa do primeiro Adão. Ele já nasce morto espiritualmente. Ele nasce já envelhecendo, desde de bebezinho, ele vai crescendo, envelhecendo para a morte física. E 3, se durante a vida dele ele não crê na promessa, na obra consumada por Jesus, ele terá a morte eterna. Essa é a segunda morte que Apocalipse fala. A segunda morte, a separação eterna de Deus. Então, esse é o primeiro Adão. Mas o segundo Adão foi concebido no ventre de Maria pelo próprio Espírito Santo. Né? Já a unção no batismo, no caso de Jesus, foi a descida do Espírito Santo sobre ele em forma de uma pomba, como nós vimos na parte 1 dessa aula. E a voz do Pai que o declara como filho amado, sinalizando o início de sua missão messiânica aqui na Terra. Então, a concepção virginal foi um evento milagroso pelo qual Jesus foi concebido no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo, sem participação sexual de um homem. E cumpriu literalmente as profecias de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vou ler para os irmãos. Irmãos, Isaías, o profeta, escrito mais ou menos 700 anos antes de Jesus vir na Terra, o livro de Isaías fala do nascimento de Jesus, fala do seu ministério aqui na Terra, fala da sua morte, fala da sua ressurreição, fala do futuro. O livro de Isaías é um livro escatológico. Ele fala do início ao fim de tudo. Então é um bom livro para estudar. Vocês que estão estudando o Pentateuco, né, com o pastor Jerônimo, ou o Pentateuco ou os 5 primeiros livros, né? A Taná hebraica, o Velho Testamento completo é a Taná hebraica. Taná é o Velho Testamento no hebraico. A Taná é formada por 3 livros. A Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Vocês estão estudando com o pastor Jerônimo, né? A Torá, o Neviins e Ketuvins. O Neviins são salmos e proféticos. Os Ketuvins são salmos e poéticos, e o Neviins salmos e poéticos. E o Ketuvins os proféticos. Esses 3 livros formam a Taná hebraica. Torá, Neviim e Ketuvins. Essa forma a Taná hebraica. É o Velho Testamento que nós conhecemos. Amém? Então, Isaías, ele profetizou sobre a virgem que conceberia e daria ali à luz um filho. Em Isaías capítulo 7, versículo 14 está escrito. Isaías 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Então, uma virgem ia conceber e dar à luz um filho. E essa virgem foi Maria, e ela concebeu. Foi gerado pelo Espírito Santo no ventre dela, em Mateus 1, versículo 18. Então, o Espírito Santo estava atuando o tempo todo, né? E essa foi o cumprimento da profecia de Isaías. E qual foi o propósito da missão de Jesus ter vindo aqui? O início de um novo povo, um povo remido, o início de um novo povo, um povo que tornaria o corpo de Cristo, a igreja, a noiva. No Velho Testamento, Deus tratou diretamente com Israel, nós já falamos sobre isso. Mas agora Deus cria um novo povo, um povo formado de diversas nações, um povo único, um povo separado para Deus, na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, um novo Adão surgiu. Um novo Adão. O velho Adão morreu na criação, lá no início da criação. Agora, um novo Adão, Jesus Cristo, dá início a um povo que recebe a vida divina pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios capítulo 15,
1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 a 49 está escrito. 1 Coríntios 15, 45 a 49. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Estou falando de escultura, não estou falando aquele que habita em nós é celestial. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Fomos selados pelo Espírito Santo. Gálatas 2, Efésios capítulo 4, versículo 30. Selado pelo Espírito Santo. Fomos selados. Temos uma nova vida, um novo Adão está em nós. Um novo Adão, Jesus Cristo. Este é o grande mistério. Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Então a nossa pátria, Filipenses 3:20, é celestial e não terrena. Estamos correndo a corrida da fé aqui, com os olhos na eternidade. Amém? Com os olhos na eternidade. A confirmação da divindade de Jesus é um sinal da origem divina de Jesus, que é o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. A virgindade de Maria é vista como sinal da sua fé e entrega sem reservas à vontade de Deus. Nós vimos, né, que uma virgem iria conceber e ia dar à luz um filho. E esse filho que nasceria dessa virgem, gerado pelo Espírito Santo. Isaías 9 fala o seguinte dele. Irmão, eu fico entusiasmado com a palavra de Deus, porque ela é fantástica. Uau! Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, Maria. Uau! Fantástico, né? Fantástico como a palavra de Deus ela se fecha. E o propósito, né, a confirmação da divindade de Jesus e a criação de um povo de propriedade exclusiva de Deus, como falamos na parte número 1 dessa aula, que nós falamos antes dessa parte 2, é claro, né? E a base bíblica aprofundada nos evangelhos de Mateus e Lucas, que relatam o anúncio do anjo a Maria e José e as passagens proféticas como Isaías capítulo 7, versículo 14, que nós acabamos de ler aqui, que a virgem iria conceber e dar à luz um filho. E esse filho, como diz Isaías 9, seria um menino vos nasceu, seu nome será maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus forte. Este é o nosso Redentor que vive para sempre. A unção no batismo de Jesus. Após Jesus ser batizado por João, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Né? A manifestação do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre Jesus é chamada de unção, simbolizando que ele foi revestido pelo poder do Espírito para a sua obra aqui na terra. Em Mateus 3, versículo 15 a 17, Mateus 3, vamos chegar lá, Mateus capítulo 3, versículo 15 a 17, nós já lemos aqui, né, que Jesus lhe respondeu para João Batista que deveria ser cumprido, batizado por ele. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que ele abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me compraz.
Então, o batismo é a unção do Espírito, a unção de Jesus, ungido pelo Espírito Santo para a obra, para o ministério. E essa é a manifestação. A declaração do Pai, uma voz dos céus declara: este é meu filho amado, em quem me compraz. Confirmando a identidade de Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Como nós vimos, Mateus apresenta Jesus como o Messias. Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor. Lucas apresenta Jesus como o homem divino. João apresenta Jesus como o divino homem, o próprio Deus. Amém? A unção de Jesus marca o início do ministério público, sendo um sinal do cumprimento das profecias e do início da sua obra como o Filho de Deus, como profeta, sacerdote e rei, segundo a palavra de Deus. O Espírito Santo no ministério terreno de Jesus. Só para nossa, assim, para nossa edificação e ensino nessa manhã, nessa aula, nessa segunda parte, no ministério terreno de Cristo, de Jesus, o Espírito Santo agiu na vida de Jesus e na obra, capacitando para a missão, guiando e testemunhando sua divindade. Qual foi o testemunho da divindade de Jesus? Os milagres. Nós vimos na semana passada que a vida de Jesus foi o estabelecimento de uma credencial para a morte. Foi ao levantar na cruz que ele se manifestou como o Cordeiro de Deus que pagou um preço alto pelos pecados de toda a humanidade. Então o ministério de Jesus, os milagres de Jesus testemunhava a sua divindade. Ele falou e a natureza obedeceu. Ele ordenou e demônios fugiram. Ele ordenou e pessoas que tinham falecido ressuscitaram. Foi assim com a filha de Jário. Lembra de Marcos? Né? No capítulo 4 ou capítulo 5, né? Quando o Jário, um dos chefes da sinagoga, a filha dele estava doente, prestes a morrer, e ele ficou sabendo que Jesus estava ali na região. Ele foi até Jesus e falou: Jesus, Senhor, me acompanha até a minha casa. E Jesus foi com ele, mas só que antes de Jesus ir até a casa dele, de Jairo, tinha uma mulher que sofria por vários anos de uma... Só um minutinho aqui, irmãos. Ok, então, irmãos, a divindade de Jesus foi revelada através de seus milagres, né? Ele falou, as pessoas, a natureza obedeceu, mas aqui com Jário, né? Ele ia com Jário até a casa de Jário, mas no caminho ele encontrou, né, aquela mulher que sofria com um problema com Marcos capítulo, vamos lá, Marcos capítulo 5. Tinha uma mulher no versículo, a partir do o pedido de Marcos foi em Marcos 5, a partir do versículo 21, né? Então, no versículo 25 adiante, ele encontrou aquela mulher que sofria há 12 anos de hemorragia, né? Tinha fluxo de sangue descendo o tempo todo. E Jesus, antes de ir até a casa de Jairo, ele parou e curou essa mulher. Essa mulher tocou na orla das vestes de Jesus e também aí é outro estudo também fantástico que cumpriu uma profecia de Zacarias, que aqueles que tocam na orla das vestes, que tocaria na orla das vestes do Messias seria curado. E essa mulher tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada imediatamente, né? Aí, com esse evento acontecendo no meio do caminho, chegaram os servos de Jairo e falaram com Jairo: não incomoda mais o mestre. A sua filha morreu, a sua filha faleceu. E o que Jesus disse para ele? Lá no versículo 36 de Marcos 5. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não tenha medo, mas crê somente. Naquela época, quando uma pessoa falecia, né, as pessoas contratavam
algumas pessoas para vir chorar e lamentar a morte da pessoa, né? E quando Jesus chega com Jairo, tem um grupo de pessoas lá já chorando e lamentando a morte da filha de Jairo. E Jesus disse, por que chorais? Porque ela não está morta, está viva. Mas como assim? E Jesus tirou todo mundo de lá, deixou só os pais da criança, e pegou Pedro, João, né? E ele falou, Talita, levanta-te. Ele ordenou, e aconteceu. Movido pelo Espírito Santo, ele ordenou, e a filha de Jairo ressuscitou. Então Jesus foi 100% homem, mas 100% Deus. Ele foi 100% e é Deus. Jesus é Deus. 1 João 5:20. Este é o verdadeiro Deus, o nosso Deus, Jesus Cristo. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Amém? Então, né, a sua divindade, presença, se manifestou na concepção de Jesus, o Espírito Santo, em sua unção para o ministério público, no cumprimento da vontade do Pai e na sua glorificação. A atuação do Espírito Santo em Jesus é fundamental para a compreensão da sua identidade como Filho de Deus e o Salvador da humanidade. A presença e o propósito do Espírito Santo. Nós estamos fazendo aqui uma revisão santa, né? O Espírito Santo atuou diretamente na concepção virginal de Jesus, o que tornou o Filho de Deus, Mateus 1,18. A unção para o ministério, no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele, simbolizando sua unção e capacitação para o início do ministério e pregação do Evangelho, libertação e salvação. O cumprimento da vontade divina, como nós vimos no Velho Testamento, né? Jesus cumpriu tudo que foi dito pelos profetas. Presença do Espírito Santo, né? Pela presença do Espírito Santo, Jesus cumpriu a vontade do Pai, doando a sua vida pela humanidade. Ele deu a sua vida, né? Em João 10:18, né? Ele voluntariamente deu a sua vida. João 12:27. João capítulo 12, versículo 27, Jesus disse, com este propósito eu vim para esta hora, para morrer. Foi o único homem que nasceu para morrer. João 12:27. Com este propósito eu vim para essa hora. Versículo 32. E quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Né? Isso cumpriu literalmente. A ação do Espírito Santo no ministério de Cristo. Capacitação e direção. O Espírito Santo capacitou Jesus para realizar, como nós falamos, curas, libertar os oprimidos e anunciar as boas novas. A revelação e testemunho. O Espírito Santo não apenas guiou Jesus, mas também testificou sobre ele, revelando sua identidade divina e a verdade do Evangelho. A atuação do Espírito Santo em Jesus demonstra a unidade inseparável entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo para a realização dos propósitos eternos. O significado da ação do Espírito Santo em Jesus, a autenticidade divina, a experiência de Jesus com o Espírito Santo reforça sua identidade como o Messias de Israel e o Filho de Deus, agindo em poder e autoridade divina, né? E a fundamentação para a igreja. A atuação do Espírito Santo em Cristo e um modelo para a ação do Espírito Santo na vida dos cristãos e na vida da igreja, capacitando-os a testemunhar e propagar o Evangelho. Lembra? Jesus, em João 1:8, e recebereis poder para proclamar o Evangelho em Judéia, Samaria, lá, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Então, nós estamos fazendo trazendo um pouco do que nós já estudamos aqui, né? O cumprimento da vontade divina, né? E ele deu sua vida.
A ação do Espírito Santo no ministério de Cristo, a capacitação e direção, revelação, testemunho, unidade com o Pai e o significado da ação do Espírito Santo em Jesus. Né? Nós falamos aqui sobre a experiência de Jesus com o Espírito Santo, reforçando a identidade dele como Messias, mas o fundamento para a igreja. Né? Pentecoste, em Atos 2, ali começou a igreja. A igreja é uma revelação do Novo Testamento. Não fala sobre a igreja, você não encontra a igreja no Velho Testamento. A primeira vez que você vai encontrar a igreja é quando Jesus falou com Pedro: tu serás pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja é um mistério no Velho Testamento. Deus tratava com Israel, mas agora, em Atos 2, a igreja é começada formada com o quê? Com a descida do Espírito Santo, selando cada um que é nascido de novo, né? Cada um que entregou sua vida a Cristo. Então, o Espírito Santo é um fundamento para a igreja. A atuação do Espírito Santo em Cristo e um modelo para a ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós, com a missão de nos capacitar, nos orientar e nos usar para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? A ressurreição e a exaltação pelo poder do Espírito. A ação do Espírito na ressurreição. O Espírito Santo foi o agente divino que levantou Jesus dos mortos, conferindo-lhe o poder e santidade. Em Romanos capítulo 1, versículo 4 está escrito. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Uau! Fantástico, né? Fantástico para nós, né? O Espírito Santo foi o agente divino, né? Que levantou Jesus dos mortos, conferindo-lhe a santidade. A Bíblia afirma que Jesus foi constituído Filho de Deus, com poder segundo o Espírito Santo. Ele é o próprio Deus, né, a segunda pessoa da Trindade, em virtude da sua ressurreição dentre os mortos. Olha, Atos 2, versículo 33 e 34, está escrito. Atos 2, versículo 33 e 34. Versículo 32 e 33, perdão. Atos 2, versículo 32 e 33. Vamos ver, 32 a 34. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Exaltado, pois, à destra de Deus, segundo, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis e escutai, né? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Olha, Jesus, o Espírito Santo, ele foi o agente na ressurreição de Jesus entre os mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa palavra ressuscitou é a palavra que vem de eknekron. Eknekron. Ek significa tirado. Necron vem palavra de necrotério. Necrotério é onde fica os mortos, né? Necrotério vem da onde ficam os mortos, né? Então, eknekron, para a ressurreição. Jesus foi tirado dentre os mortos.
ele foi tirado dentre os mortos. Jesus ressuscitou, e pelo poder do Espírito Santo, ele ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Ele teve a vitória sobre a morte, em 1 Coríntios 15, a vitória sobre a morte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 a 57 está escrito: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele rompeu os aguilhões da morte, ele ressuscitou, eknekron, ele foi tirado dentre os mortos, ele está vivo, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. É o significado da exaltação pelo Espírito, né? Após a ressurreição, Cristo foi elevado à direita do Pai, como nós vimos aqui em Atos 2, mas também em Hebreus, capítulo 10, versículo 12 e 14, está escrito, Hebreus 10, versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Hebreus 10, versículo 12, Hebreus capítulo 10, versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, ele, depois de morrer a nossa morte, uma única vez, ele pagou um preço alto pelos nossos pecados. E ele assentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa exaltação à direita do Pai, entrando na glória de Deus, com a natureza humana exaltada, porque ele morreu como homem, mas ele ressuscitou e ele é Deus. E ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. A chegada do Espírito Santo, que foi derramado no dia de Pentecoste, é uma prova dessa exaltação. Gálatas 5, 25. Gálatas capítulo 5, vou ler para os irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Nós vamos estudar muito sobre Gálatas nas próximas aulas, mas versículo 25 está escrito: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É o que a primeira parte dessa aula que nós falamos. Né, viver cheio do Espírito, andar no Espírito. Nós vamos amar incondicionalmente, nós vamos perdoar uns aos outros como Ele nos perdoou, e vamos amar como Ele nos amou incondicionalmente. O amor ágape, o amor que vem do Senhor. Em Romanos 8, 13, Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis no Espírito. Né? Romanos 8, 13. A ressurreição e exaltação de Cristo pelo Espírito Santo garantem que o Espírito de Cristo, que agora habita em nós, nos selou, possa dar vida aos seus corpos mortais. Romanos 8, 11 está escrito: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus. Quem é que ressuscitou Jesus? O Espírito daquele que ressuscitou Jesus? Dentre os mortos? Eknekron, tirado dentre os mortos? Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8, 11. O Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos e habita em nós, ele nos vivifica, ele nos dá um ânimo novo, ele nos dá uma energia nova, vinda do trono da graça, para nós andarmos no Espírito e não andarmos na carne. Amém? Então a exaltação
de Jesus Cristo, do Espírito Santo na vida do crente. Né? Em Gálatas 5, 22, Gálatas 5, vamos lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23, fala do fruto do Espírito. Não é dos frutos não, viu, irmãos? É do fruto. Quais são o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, versículo 22 e 23. Olha lá, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. As consequências para os crentes. Nova vida. Para o cristão, o Filho de Deus, aquele que é verdadeiramente nascido de novo, a ressurreição é um convite para uma vida nova e recomeço radical da morte no pecado para a vida em Jesus Cristo. 1 Pedro 1, versículo 3, eu particularmente gosto muito desse versículo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, está escrito: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uau! Fomos regenerados para uma viva esperança. E o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos dá discernimento, ele nos dá essa viva esperança. Uau! Fantástico, hein? Para nós. Romanos 6, 4. Nós fomos batizados no Espírito, nós fomos sepultados e ressurretos no Espírito para andar em novidade de vida. Romanos 6, 4, novidade de vida. Essa palavra novidade fala novo de qualidade diferente no grego. É novo, ou seja, Deus nos deu uma nova vida. 2 Coríntios 5, 17, um novo começo. Nós somos novas criaturas, as coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. E Romanos 6, 4, para andarmos em novidade de vida, Ele nos deu o Espírito Santo que nos orienta no caminho para que devemos andar, nos capacita, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos consola. Fica triste quando nós erramos, nos mostra quando nós erramos para que possamos confessar, sacudir a poeira e andar novamente em novidade de vida, uma vida nova, de qualidade diferente da vida velha que nós tínhamos antes de conhecer Jesus. Então, agora nós temos um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. E o Espírito Santo nos capacita. Essa é uma das consequências da ressurreição de Jesus. Ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Então, para nós, a ressurreição é um convite para uma vida nova. Né? Nós temos um novo começo, podemos andar em novidade de vida, uma vida nova de qualidade diferente. E quando nós erramos, o Espírito Santo nos convence do pecado. Nós não perdemos a salvação, nós perdemos a comunhão com Deus quando nós pecamos. Então, e isso trata do livro de 1 João, cononia, fala de comunhão, todo o livro de 1 João, né? Mas esse é outro estudo, né? Mas o Espírito Santo, quando nós pecamos, ele nos convence do pecado, ele se entristece, nós confessamos, sacudimos a poeira, levantamos e continuamos andando em novidade de vida, como se nunca tivéssemos pecado nessa vida. Por quê? Por causa da obra consumada. Isto é sobrenatural, isto é de Deus. A aplicação da obra consumada por Jesus Cristo no Calvário em nossas vidas, no dia que se chama hoje e agora. Podemos andar em novidade de vida como se nunca tivéssemos fracassado, errado em nossas vidas, por causa da obra da cruz do Calvário, o sangue que nos purifica a nossa consciência de obras mortas, como está escrito em Hebreus 9, versículo 14. Por isso nós dependemos do Espírito Santo. Né? Viver no poder da palavra e do Espírito significa depender do Espírito Santo para viver uma vida transformada, cheia de amor, generosidade, justiça social, que glorifica a Deus
nas nossas vidas. Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, está escrito: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Hebreus 3, Hebreus capítulo 3, versículos 6 e 7, está escrito, 7 e 8, perdão. E assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A ressurreição e exaltação de Jesus são atos fundamentais do poder do Espírito Santo, que o constituiu Filho de Deus com poder e o ressuscitou dos mortos, tornando-o glorificado à direita do Pai e demonstrando a vitória sobre a morte e o pecado. Essa obra espiritual garante a vida eterna aos crentes, pois o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo também dá vida aos seus corpos mortais e nos deu vida nova. Quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, nós nascemos de novo, fomos selados pelo Espírito Santo e agora nós somos guiados pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo e submetemos ao Espírito Santo, andamos em novidade de vida, amando uns aos outros incondicionalmente, perdoando uns aos outros, sendo generosos, sendo amáveis, sendo gentis uns com os outros. Por isso Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, se alguma virtude há, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é puro, devemos pensar nessas coisas, porque essas coisas são do alto, como está em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, porque fomos, no versículo 3 e 4, porque estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus, e quando Ele manifestar, nós vamos manifestar com Ele em glória e poder. Amém? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e vamos em frente, pela graça de Deus, teremos grandes momentos aqui nessas aulas. Em nome de Jesus, amém.